Hoje conheceremos o legado muitas vezes silencioso de Tiago Menor, também conhecido como Tiago, filho de Alfeu. Embora pouco se saiba sobre este apóstolo, sua importância na fundação da igreja é notável. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Tiago Menor, um dos 12 discípulos originais de Jesus Cristo, é frequentemente eclipsado por figuras mais proeminentes. Apesar de pouco escrito sobre ele, Tiago Menor foi chamado por Jesus para segui-lo ao longo de seu ministério. Ele foi escolhido, comissionado e mais tarde confiado por Jesus para ajudar a estabelecer os alicerces da igreja. Embora sua presença na narrativa bíblica seja discreta, Tiago Menor desempenhou um papel vital nos alicerces da comunidade cristã primitiva. Sua dedicação e serviço, muitas vezes nas sombras, contribuíram para a expansão da mensagem de Cristo. Tiago Menor é mencionado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, bem como no livro de Atos, como um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Infelizmente, poucas informações nos são oferecidas sobre Tiago Menor, conhecendo apenas seu nome e suas conexões familiares. Contudo, essas pistas podem lançar luz sobre seu caráter e relacionamentos. Nos evangelhos, ele é identificado como filho de Alfeu. Quem era Alfeu? Uma figura sobre a qual sabemos muito pouco. Algumas interpretações sugerem que Mateus, o coletor de impostos e companheiro de discipulado, é chamado de Levi, filho de Alfeu, em Marcos 2, versículo 14. A ausência de distinção entre os nomes pode indicar que Tiago Menor e Mateus eram irmãos sob o mesmo pai. Embora isso seja uma possibilidade, nunca foi confirmado. Considerando que Jesus chamou outros conjuntos de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, é plausível que Tiago Menor e Mateus também compartilhassem laços fraternos. No entanto, essa conexão ainda permanece como uma incógnita não resolvida. O que torna Tiago Menor distinto é a menção de seu pai, o que o separa claramente de outro membro do grupo, Tiago, filho de Zebedeu. Essa diferenciação também o distingue de Tiago, filho de Maria e irmão de Jesus, que se tornaria uma figura-chave na liderança da igreja em Jerusalém após a ascensão de Cristo, e posteriormente escreveria o livro de Tiago. Outro elemento curioso sobre Tiago Menor é revelado no Evangelho de Marcos durante a ressurreição. Descobrimos que a mãe de Tiago, chamada Maria, estava presente no túmulo de Jesus, ao lado de Maria Madalena, e uma mulher chamada Salomé. Mateus 27, versículo 56, e Marcos 15, versículo 47, descrevem Maria como a mãe de Tiago Menor e de José, um seguidor dedicado de Jesus, embora não pertencesse aos 12 discípulos. Maria foi uma devota seguidora de Jesus e, juntamente com outras mulheres, preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. No Evangelho de João, encontramos um intrigante grupo de mulheres no pé da cruz durante a morte de Jesus. Maria, mãe de Jesus, Maria, esposa de Clopas, tia de Jesus, e Maria Madalena. Ao considerarmos que Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, estavam juntas no túmulo de Jesus, surge a possibilidade de serem a mesma mulher. Se assim for, Tiago Menor seria primo de Jesus Cristo. Clopas poderia ser outro nome para Alfeu, ou talvez Clopas tenha sido o padrasto de Tiago Menor após a morte de Alfeu. Não podemos ter certeza, pois as escrituras não especificam, mas é uma ponderação interessante. Independentemente disso, os escritores dos evangelhos nunca focalizaram a genealogia dos 12 discípulos, mas sim o poder de Jesus Cristo e a mensagem do evangelho que posteriormente lhes foi confiada. Ao nos depararmos com o termo grego utilizado para menor, percebemos que significa pequeno, ou pequeno de estatura. Isso sugere que Tiago pode ter sido apelidado de o menor, devido à sua estatura modesta, sendo chamado carinhosamente de Tiago Pequeno por seus companheiros. Outra interpretação possível é que Menor destaque Tiago como o mais jovem entre os 2 discípulos chamados Tiago. Pode até mesmo ter sido uma forma de distingui-lo do Tiago mais expansivo e extrovertido, filho de Zebedeu. Todas essas situações podem ser verdadeiras. No entanto, o que sabemos com certeza é que Tiago Menor permaneceu humildemente nos bastidores durante a maior parte do ministério de Jesus. Enquanto alguns apóstolos brilhavam nos holofotes, como Pedro e Tomé, e outros eram conhecidos por sua trajetória anterior, como Mateus, Tiago Menor permanece um enigma. Seu nome é mencionado, mas sua história permanece oculta nas entrelinhas dos evangelhos. Dentre os discípulos,
Tiago Menor é um dos poucos que não protagonizam eventos específicos. Não sabemos sobre sua vida anterior, suas conversas pessoais com Jesus ou suas ações após a ressurreição. Um personagem envolto em mistério. Apesar de não estar no centro dos holofotes, Tiago Menor recebeu um chamado divino de Jesus Cristo. Ele foi treinado, capacitado e ungido como apóstolo, enviado para pregar o Evangelho, com autoridade para ensinar, expulsar demônios e curar os enfermos em nome de Jesus. Assim como os outros apóstolos, Tiago sacrificou tudo para seguir Jesus. Caminhou ao lado dele, absorveu suas palavras, testemunhou milagres e esteve presente após a ressurreição. Tiago foi separado, comissionado a ir ao mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que Jesus ordenou. Após a ascensão de Jesus, Tiago Menor e os discípulos retornaram à sala superior, onde aguardaram as instruções do Espírito Santo, dedicando-se à oração. No dia de Pentecostes, ele recebeu o Espírito Santo junto aos apóstolos. Foi sua pregação, aliada à dos apóstolos, que cativou os novos convertidos. Os milagres realizados por Tiago Menor e os apóstolos deixaram muitos maravilhados. Apesar disso, pouco sabemos sobre a vida de Tiago Menor. Como os demais apóstolos, ele provavelmente levou o Evangelho aos confins da terra. Há relatos indicando que após a ascensão, Tiago ministrou na Síria e Pérsia. As circunstâncias de sua morte são obscuras, com relatos variando entre apedrejamento, espancamento ou crucificação. Contudo, sua fidelidade ao Senhor perdurou até o fim, dando a vida pelo Evangelho e por aquele que o chamou para seguir seus passos. À luz das Escrituras, Tiago Menor não parecia ter nada de espetacular. Sua fama reside na obscuridade, sendo talvez o membro menos lembrado dos 12 apóstolos. No entanto, mesmo na sombra, ele foi confiado com o Evangelho e escolhido para contribuir na edificação da Igreja de Cristo, um legado que perdura até hoje. O que podemos aprender com Tiago Menor e sua relativa obscuridade? Poucos apreciariam ser lembrados por suas limitações físicas, comportamento discreto ou estatura inferior em comparação com outros mais robustos e falantes. Embora não saibamos se Pequeno Tiago era usado como um apelido depreciativo, sabemos que onde o homem vê a aparência exterior, Deus sempre olha para o coração. É natural presumir que Tiago Menor tenha sido ofuscado por membros mais impulsivos e expressivos, como Pedro, Tiago e João. Contudo, o que sabemos é que Tiago Menor era alguém disposto a seguir e a agir. Isso foi verdade para Davi e também para Tiago Menor. Hoje os apóstolos são reconhecidos como santos. No entanto, não foi o poder, dons pessoais ou influência que os destacou. Nada em homens como Tiago Menor era chamativo ou extraordinário. No entanto, ao chamar homens como o Pequeno Tiago para serem seus apóstolos e construir sua igreja, Cristo nos mostra algo importante. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e as coisas desprezadas por Deus, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus. 1 Coríntios 1, versículos 27 e 29. Muitas vezes, anseiamos brilhar e ser reconhecidos por nossas ações, e até mesmo os cristãos não estão imunes a comparações. No entanto, a Bíblia nos lembra da importância de cada função no corpo de Cristo, onde todos têm dons diferentes, concedidos pela graça divina. Os discípulos de Jesus não estavam isentos de disputas sobre quem era o maior entre eles. Às vezes, os cristãos superestimam certos papéis na igreja, diminuindo a importância de outros. No entanto, a palavra de Deus é clara. A igreja é um corpo com muitos membros, cada um com sua função específica, todos agraciados de maneira única. Tiago Menor pode não ter convertido multidões ou escrito epístolas bíblicas, mas estava exatamente onde Cristo queria que ele estivesse, contribuindo para a fundação da igreja. Assim como seu nome, a recompensa por sua fidelidade está selada na eternidade. Tiago Menor pode não ter conhecido o legado que deixaria, mas os discípulos fiéis não se preocupam com legados terrenos quando sua herança eterna já está estabelecida. Nenhum chamado é pequeno aos olhos de Deus, especialmente quando é Ele quem chama. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado,
a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo inspirador. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.